Você que é servidor público estadual, aguarde só um instante. Daqui a pouco, o Procurador do Estado, Carlos Trindade Neto, presidente da ALPREV, a ALPREV, Fundação de Previdência Complementar, vai falar sobre os efeitos da reforma da Previdência para você que é servidor público. Agora a gente conversa com o deputado estadual Inácio Loyola, ele que é do PDT. Deputado, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom, recentemente, semana passada, o senhor propôs uma sessão pública na Assembleia para debater a situação dos matadouros no interior do Estado. O que é que resultou de positivo na sua avaliação? Primeiramente, eu quero dizer, Flávio, é uma satisfação voltar a seu programa e essa audiência pública, que eu fui o propositor, é que um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos em Alagoas é a questão da falta de matadouros. Nós temos matadouros com condições para o abate de animais estabelecido pela legislação e aprovado pela ADEAL, matadouro de Arapiraca, matadouro aqui em Rio Largo e o outro da Mafrial em Satuba. Ou seja, o marchante de Mata Grande, ele percorre quase 200 quilômetros para abater seu animal em Arapiraca. O marchante de Viçosa vem para Satuba ou vem para Rio Largo. Ou seja, isso encarece muito o custo da carne. Esse problema vem a cada dia se agravando e isso vem incentivando, por conta disso, a clandestinidade. Para você ter uma ideia, o matadouro de Delmiro Gouveia abatia em torno de 100 animais por semana. Hoje a média é 20. A população não está sendo penalizada. Não está encontrando a carne bovina, suína, caprina. O que acontece? Está sendo fornecida à população carne abatida, animal abatido clandestinamente. Qual é a solução, na sua opinião? Primeiro é a regionalização. O governador Renan Filho vai enviar, até o final dessa semana, um projeto de lei estabelecendo a construção, disciplinando a construção de abatedouros frigorífico regional. Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, o Olho d'Água das Flores, Arapiraca nós já temos, União dos Palmares, Viçosa, que está em construção. Isso vem, com certeza, mitigar esse grande problema que nós enfrentamos hoje, mas que isso deve ser colocado em prática a curto prazo. O que eu tenho dito é o seguinte: tudo é uma questão de realidade. Eu estou comparando a rigorosidade hoje da ADEAL, eu comparo levando esse caso para a questão de saúde. Imaginemos que você venha a ser atendido no Sírio-Libanês ou Albert Einstein, dois hospitais de referências não só para o Brasil, para o mundo. De repente, você vem ser atendido aqui na Santa Casa de Misericórdia, vem ser atendido no Hospital do Açúcar. Então, partindo desse princípio, esses hospitais não teriam condições de atender nenhum paciente, levando-se em consideração as condições que tem o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Nem por conta dessa diferença estúpida de luxo, de tecnologia, não quer dizer que os nossos hospitais não tenham condições de atender qualquer paciente. Essa analogia eu trago para a questão dos abatedouros frigoríficos. Nós precisamos adequar a nossa realidade. A nossa carne não é destinada à exportação e, evidentemente, com isso nós precisamos fazer com que não venha a gente se deparar, como estamos se deparando,
nesses últimos anos, por essa rigorosidade da legislação, que vem prejudicando o criador, vem prejudicando o marchante e, evidentemente, o maior prejudicado é o consumidor. Uma vez por outra, esse trabalho da ADEAL atinge a chamada bacia leiteira, né? Produção do gado leiteiro e afetando também os pequenos laticínios. E vem, muitas vezes, a reclamação por parte da classe política, principalmente, em função dos problemas que decorrem dessa situação. E aí, como é que está hoje a questão dos laticínios, por exemplo? Olha, a gente precisa, vou dar o exemplo de Minas Gerais. Os laticínios que existem em Minas Gerais, principalmente daqueles queijos famosos, queijo canastra, são queijos fabricados artesanalmente dentro de uma agricultura familiar, do pequeno produtor, dentro de umas condições de higiene, mas não de uma tecnologia tão sofisticada que venha se comparar com os mais desenvolvidos países do mundo. Claro que você tem que ter uma determinada precaução, de modo que não venha prejudicar a saúde do consumidor. A mesma coisa nós temos que fazer aqui em Alagoas. E o agravante maior é que nesse processo, esses pequenos produtores de queijo, de manteiga, eles são punidos com a prisão. E a gente precisa partir do princípio. Eu costumo dizer que eu não acredito em nenhum político, nenhum operador de direito, de um técnico, que não conheça sociologicamente seu povo. A gente não pode mudar em 2, 3, 4 anos um problema que vem secular. A gente tem de fazer um trabalho de conscientização, um trabalho educativo e não punitivo como está sendo feito. Isso vem agravando demais a principal atividade econômica em termos de geração de emprego que Alagoas tem. A atividade que mais gera, Flávio, emprego no estado de Alagoas é a pecuária leiteira. A pecuária leiteira nossa, a nossa bacia leiteira, já foi referência para o Nordeste. Hoje nós passamos por um processo muito difícil, inclusive se não fosse as fábricas de laticínios de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, e uma aqui que nós temos em Bom Conselho, o nosso leite não tinha como se vender aqui dentro do nosso estado. Nós precisamos exatamente a Secretaria de Agricultura, através da ADEAL, e a gente dotar de uma política voltada para a realidade. Não quer dizer que a gente não venha avançar. O mundo está avançando, principalmente com essa questão da globalização. Falando na questão da pecuária leiteira, da cadeia produtiva do leite, eu faço até um alerta para os nossos representantes do Congresso Nacional, o governo federal, o governo central, que a gente precisa também, como a exportação de proteína. Hoje é um exemplo para o mundo. Hoje nós estamos 85, a partir de ontem, 85 frigoríficos estão capacitados para exportar para a China. A China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Da mesma maneira que a gente faz isso com a carne, a gente precisa mostrar que o nosso leite é de boa qualidade e esse leite precisa também ser exportado. Bom, o senhor é sertanejo, nascido, criado e vivido em Piranhas, onde foi prefeito por 3 vezes, é deputado já por vários mandatos, conhece bastante a região sertaneja. E pode nos informar como é que anda finalmente o Canal do Sertão. Há informações que vai ser retomada a obra, informação que está chegando dinheiro de Brasília para o Canal do Sertão. Do outro lado, há quem diga que a obra está paralisada. Como é que está a situação? Veja bem, eu costumo dizer que o Canal do Sertão tem aproximadamente 20 anos. E até o presente momento ele não teve uma destinação. Qual é o seu objetivo principal? A produção de alimentos. Nós temos hoje pequenos projetos de irrigação por parte de agricultores familiares
mas que não temos hoje ainda um acompanhamento técnico. A técnica de irrigação, Flávio, é uma técnica sofisticada. Não é todo o solo apropriado para a irrigação. Infelizmente, o nosso subsolo é rico em cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? Sal de cozinha. Se a gente jogar abusivamente água ali, esses sais vão se dissolvendo e chegam à superfície do solo. Chegando à superfície do solo, esse solo está condenado, esse solo está estéril. Mas eu quero dizer aos telespectadores aqui que o futuro de Alagoas está no nosso sertão. Eu insisto, persisto e não desisto. Esse é um projeto de minha autoria, onde eu coloco as potencialidades do sertão de Alagoas. Como? Nenhuma região do mundo se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Nós temos o Rio São Francisco cortando o sertão, apesar de eu continuar dizendo que o grande problema do Brasil é a degradação do Rio São Francisco, e cortando todo o sertão, até chegar no Agreste, em Arapiraca, nós temos o Canal do Sertão. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o planeta tem. Naquela região que compreende Piranhas, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Canindé de São Francisco, em Sergipe, Paulo Afonso, na Bahia, Petrolândia, em Pernambuco, não tem mais do que 10 mil quilômetros quadrados. Nós temos 7 hidrelétricas, sem se levar em consideração as potencialidades para energia solar, energia eólica. Nós temos estrada para qualquer parte do país. Nós temos um aeroporto do Porto de Aracaju, ali vizinho a Delmiro Gouveia, que é o aeroporto de Paulo Afonso. E temos uma região de microclima com condições edafoclimáticas para a prática da fruticultura e horticultura, que compreende aquela região serrana de Água Branca, Mata Grande, Pariconha e Inhapi. 500 quilômetros quadrados, uma área extremamente significativa. Nessa região, eu costumo dizer que nenhuma região do Brasil, nesse século, avançou mais turisticamente do que essa região do sertão de Alagoas. De cada 100 litros que é consumido de água potável no mundo, 70 é destinada à produção de alimentos, à irrigação. 25 litros é destinado ao consumo industrial e apenas 5 litros é destinado ao consumo humano e animal. Ou seja, nós temos água para produzir alimentos, nós temos água para absorver as indústrias e nós temos água para atender a população humana e animal. O que é que falta, deputado? Vontade política. Mas eu só quero dizer qual é a região do Nordeste que tem essas potencialidades. Só falta vontade política, porque nós seremos, com absoluta certeza, a região mais desenvolvida desse nosso Nordeste. Você tem que investir principalmente no setor público agrícola. O setor público agrícola de Alagoas está muito carente de profissionais, muito carentes. Precisamos fazer concurso para a Emater, para a Secretaria de Agricultura, que é o órgão de planejamento, para a ADEAL. Nós temos que fortalecer, trazer uma unidade da Embrapa para aqui, porque Alagoas só desenvolve, na minha visão, com essas duas vertentes. Turismo, que nós temos potencialidades turísticas norte a sul, leste a oeste no estado de Alagoas. Turismo de praia, o turismo cultural, o religioso, o histórico. O estado de Alagoas é extremamente rico. Uma vertente é o turismo e outra é o setor agropecuário. Por falar em setor agropecuário, a maior liderança do PDT, o seu partido aqui em Alagoas, o ex-governador Ronaldo Lessa, foi exonerado, deixou a Secretaria da Agricultura. Eu lhe pergunto como é que é hoje a relação do seu partido, o PDT, com o governo do estado? Não, o Ronaldo Lessa deixou porque sentiu que exatamente não vamos atribuir a situação precária que se encontra o setor agropecuário de Alagoas
ao atual governador. Pelo contrário, ele está procurando recuperar esse setor agropecuário. Isso vem de anos, anos e anos. Eu quero dizer a você que dos poucos servidores que restam na ativa na Secretaria de Agricultura, que eu acredito que não seja mais do que 30, 40, um deles sou eu, que já requeri minha aposentadoria. Tá ok. Muito obrigado ao deputado Inácio Loyola, do PDT, pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta conversando com o procurador Carlos Trindade Neto, presidente do ALPREV, a Fundação de Previdência Complementar, criada recentemente pelo governo do Estado. Até já.